Olá, meu nome é Dr. Gruben, sou médico fisiatra especialista em dor e hoje eu vou fazer um vídeo para vocês, um resumo do que é Ehlers-Danlos, que é uma coisa que é muito falada hoje em dia, muito associada à dor crônica, à fadiga, mas eu gostaria de fazer um curto vídeo explicando para vocês o que é o Ehlers-Danlos. Algumas pessoas, elas têm uma flexibilidade muito grande, até se destacam na escola, até fazem algumas posturas para se exibir para os colegas, e a gente nunca viu isso como algo negativo, né? Muito pelo contrário, via como algo positivo. A pessoa conseguia fazer abertura total, tinha flexibilidade. Então, assim, às vezes a pessoa começava no esporte, na hora do alongamento ele se destacava sobre os demais, parecia que ele já treinava há muito tempo, tinha maior habilidade por causa de fazer alongamentos muito grandes, tal, muito intensos. E a gente achava isso uma coisa positiva. Mas a gente sabe que algumas pessoas que têm essa flexibilidade muito excessiva, na verdade, elas têm algumas condições genéticas dentro do grupo de Ehlers-Danlos. Então, a gente tem vários tipos de Ehlers-Danlos. Cada um deles é ligado a uma alteração genética na produção, modulação e degradação do colágeno, que é a principal proteína que a gente tem. Sabe que assim, quase metade das nossas proteínas, do peso seco da gente, é de colágeno. Tem vários tipos de colágeno e vários tipos de Ehlers-Danlos. O principal tipo de Ehlers-Danlos não tem teste genético para ele, é o HT. E ele é um Ehlers-Danlos dos mais comuns que existe. Então a gente sabe que não está indicado o teste genético para todo mundo, exceto se tiver algumas condições que apontarem nesse sentido, que a gente chama de red flags ou bandeiras vermelhas. Quem descreveu isso, gente? Até pelo que o nome diz, Ehlers-Danlos, foram duas pessoas, o Ehlers e o Danlos. E eles escreveram isso no começo do século passado e descreveram pessoas que tinham hiperflexibilidade. E a dor, cara? A dor do Ehlers-Danlos. Nem o Ehlers, nem o Danlos, nem as pessoas que vieram depois falavam sobre dor, falavam só sobre a flexibilidade. Foi um senhor Kirk, em 1967, que primeiro descreveu que esses pacientes com hiperflexibilidade, eles tinham mais dor do que pessoas que não tinham essa hiperflexibilidade. E o Kirk primeiro fez associação entre dor e Ehlers-Danlos. Logo depois vieram outros estudos demonstrando, ou pelo menos sugerindo, que pessoas com Ehlers-Danlos, por ter um arco de movimento maior, o desgaste articular também seria maior. E isso levaria à osteoartrite, ou popularmente chamada de artrose precoce. Só que a gente sabe que não só de músculos e articulações é feito o corpo humano. Então, quando você tem uma alteração do colágeno, você tem dor pela articulação, pelo desgaste, pela questão dos ligamentos e tendões, que, por ser um colágeno mais frágil e mais flexível, ele desenvolve microlesões. E a dor ocorre tanto no músculo quanto nas inserções tendíneas. E essa dor nas inserções ela é tida e percebida como uma dor articular. Agora, além dos músculos e das articulações, a capa dos nervos é feita de colágeno, não é o epineuro, o perineuro, o endoneuro, é tudo feito de colágeno. Então, o colágeno mais frágil, ele tem uma tendência maior a ter compressões neurais, que a gente chama de entrapment, são aprisionamentos dos nervos. Algumas pessoas com Ehlers-Danlos, inclusive, quando elas fazem movimento articular, elas podem ter uma luxação de nervo, ou seja, o nervo sair do lugar, o nervo mudar de lugar pela questão do movimento. Agora, o que tem de mais recente em dor e Ehlers-Danlos é que a sinapse, a comunicação entre duas células neurais no Ehlers-Danlos é um pouquinho diferente. Existem chamadas proteínas colágeno-like, que são proteínas muito pequenas, que participam da modulação da sinapse, da comunicação entre as células. Então, teoricamente, uma pessoa com Ehlers-Danlos sintomático, o evoluir da dor, a cronificação da dor dela é mais rápida do que uma pessoa que não tem Ehlers-Danlos. Somado a risco de lesões maiores pela questão do movimento articular, a pessoa geralmente ela é mais desengonçada, ela tem dificuldade em equilíbrio, em posições finas da mão, para poder fazer tarefas específicas que a gente chama de propriocepção. Então a tendência dessa pessoa é lesar mais e cronificar mais rápido. Gente, como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da hipermobilidade, o Ehlers-Danlos é um pouquinho mais complexo, mas é um bom ponto de partida. O principal critério é o critério de Beighton. São alguns testes que são feitos
que os médicos podem fazer, os outros profissionais de saúde também, para tentar diagnosticar a hipermobilidade e aí, assim por diante, fazer o diagnóstico também do Ehlers-Danlos, tá? Isso é um breve início, viu? Passado o tempo, nós vamos colocar mais vídeos sobre Ehlers-Danlos no canal, principalmente porque é uma condição muito pouco estudada, muito pouco conhecida mesmo dentro da área médica. A nomenclatura mudou muitas vezes, ou seja, tem dificuldade até do aprendizado disso. E muitas pessoas sofrem com isso. Então, se você tem interesse nisso, conhece alguém que tem muita flexibilidade ou alguém que tem dor crônica, você pode fazer uma boa ação indicando esse vídeo, indicando o canal para essa pessoa aprender mais sobre isso, viu? No mais, se gostou do vídeo, curta, compartilhe e deixe suas dúvidas nos comentários. Obrigado.